Alô, galera, começando mais um De Letra, Carlos Borio, Ricardo Brejinski e Luciano Ballarotti, que logo chegará, diz ele que é para a gente começar, que ele já entra. Estamos nas semifinais do Campeonato Paranense, a gente já estava discutindo o assunto semifinal antes mesmo de começar o programa. A gente vai, claro, lembrar de outros jogos, lembrar a memória, falar do que vai acontecer nesses jogos, mas eu quero começar já com o assunto que a gente fez aqui, o pré-debate, que é a questão das datas. Eu não me lembro, Bora e Ricardo, não me lembro, sério, mas sério mesmo, não me lembro de quando um campeonato estadual parou por uma data FIFA. Não me lembro. O Bora começou o programa, falhou o microfone dele de volta. Que negócio louco. Diga, Ricardo. Eu acho que nunca parou, porque a reclamação era justamente essa. O estadual era sempre o campeonato para dar trabalho para os grandes, né? Só para ocupar espaço, então nunca foi visto com uma atenção que deveria ter. Até o Brasileirão, acho que foi ano passado, ano retrasado, a primeira vez que não teve jogo em data FIFA. E assim, não teve jogo em data FIFA naquele mascarado, né? Porque o Brasil jogava na terça, quarta-feira tinha Brasileirão. Sim. O máximo que acontecia no final de semana não ter jogo, mas a data FIFA cheia, sem jogos, que nem na Europa, não acontecia. Então, acho que já foi um marco. Você agora no estadual, ainda mais em reta final, acho que só o Paulistão que tem jogo no final de semana da data FIFA por questão de Não tem. calendário. Não Pior vai que ter não tem. também? Não vai Então, ter também. todo mundo conseguiu se ajeitar. E assim, o Paranaense e o Paulista é porque usam uma data a mais que os Isso. outros campeonatos, senão acho que aqui estaria até mais tranquilo em relação a isso. É. Bório, vamos lá. Eu acho que também nunca parou. Acho que, na verdade, o Campeonato Paranaense nunca aconteceu isso, de parar por causa de uma data FIFA. Funcionando ou não funcionando? Funcionando, opa! Só que acho que a gente tem que ficar quieto para o Bório falar. Agora temos que obrigatoriamente manter o silêncio. Mas, Bório, assim, é óbvio, tem uma explicação básica. Tem times, principalmente no Paulista, no Carioca, no Paranaense. Não sei se teve jogadores de time mineiro e gaúcho convocado, acho que não. Teve A convocados seleção do brasileira, não. Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do São Pal- Paulo, do Palmeiras Palmeiras e do e do Atlético. Atlético. São 6 times. Então, Paulista, Carioca e Paranaense, digamos, tem até uma. Não, e sem contar os estrangeiros, né? Possivelmente algum estrangeiro aí que tenha jogando nos outros times aí, em Minas, no Rio Grande do Sul. No próprio Curitiba pode ter o Sebastião Gomes. E é a reta final de campeonato. Justificativa tem. Só que, assim, é muito louco você fazer isso quando você tem um calendário que vai estar super estrangulado lá na frente. Vai complicar na Copa América, né? Que a Copa América não para o Brasileirão. Os clubes tentaram até uma reunião com a CBF para ajustar o calendário, iam jogar a Copa do Brasil, a final, para depois do Brasileirão, então ia ocupar, daí acho que oitava, quartas de final, as datas das quartas para jogar o Brasileirão, enfim, eles tentaram fazer um reajuste, a CBF não aceitou, e tem time que vai ficar aí até, se a seleção chegar numa final, até 9 partidas sem ter o principal jogador, então você está falando aí de um quarto do campeonato, se o Pois é. jogador foi convocado, é porque ele é um dos destaques. Então é muita coisa, e se a gente pegar como base essa convocação do Dorival para os amistosos, é o Atlético, o Flamengo, o Palmeiras e o Vasco e o São Paulo os maiores prejudicados. Isso sem contar que nem o Cristian falou, dos jogadores que vão ser convocados para as outras seleções, está falando de Arrascaeta, Piquerez, Vila Sante, assim, jogadores que eu estou pensando rápido aqui, o Atlético com um caminhão de estrangeiros, o Seba pelo Curitiba, quer dizer, é muito time desfalcado. Acho que ano passado chegaram a ter 16 times da Série A com jogadores convocados para times da América do Sul e América Central. Então nós estamos falando aí de olha quanta gente que pode desfalcar quase um mês aí os times. Ano passado ainda tinha o Slimani, né? Sim, É por isso você vê que é uma incoerência essa data FIFA, o Paranaense parar nessa data FIFA, né? Porque se na Copa América, que é uma competição oficial, né, de peso, o brasileiro não vai parar. É por isso que vai ter que, de algum jeito ou outro, assim, não dá para só aumentar. Quer dizer, o calendário só aumenta. A federação admite que quer a Copa Sul. Cara, mas se tiver Copa Sul, não dá para fazer o Campeonato Paranense com 17 datas. e tem outro agravante. Ano que vem tem Mundial de Clubes da FIFA.
Nós Um temos mês. pelo menos 3 brasileiros jogando esse Mundial. Se a Copa América não vai parar o Brasileirão, o Mundial de Clubes provavelmente também não vai parar. Olha o tanto de data atrasada que o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense vão ter, porque eles têm que estar lá nos Estados Unidos um período antes para fazer a preparação para o Mundial. Cada um vai jogar pelo menos 3 jogos. Nós estamos falando aí de pelo menos 2, 3 semanas que podem virar umas 4, 5 rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, você, quando atrasa 1, 2 jogos, já fica tudo afunilado lá na frente. Imagina 4, 5, considerando que os 3 não passem de fase. Pelo menos um eu acredito que vai chegar no mata-mata. Então aí você pode embolar com Copa do Brasil, de repente, sei lá, 6, 7 jogos em atraso. Como é que vai fechar o calendário lá no final do ano? Pois é, né? E assim, e vai dizer o que para os clubes? Porque o papo de hoje é que a participação, Bala, que acabou de entrar no papo, a participação no Mundial de Clubes vai ser 50 milhões de euros para cada clube. Olha, foi tão forte que o Bório não saiu nem a voz. O celular do Bório fez censura do que ele falou. Mas, Bala, em resumo, é isso. Não tem data para jogar o futebol brasileiro e parece que só vai piorar. Vai piorar, porque cada dia eles criam uma competição nova, alguma coisa diferente, né? Tem que manter os estaduais, tem que manter tudo, e com essas outras competições a mais, né? Esse Mundial aí inchado de clubes a cada 4 anos, por exemplo, né? Que acho que vocês estão falando disso também. Não, e a tendência é que cada vez tenha menos data, né? Porque eles querem, já não tem lugar para jogar, não tem dia para jogar. E botam mais jogo, mais jogo, mais jogo, mais jogo. Não dá essa conta nunca vai fechar, né? Sabe que periga estourar no brasileiro, né? No final das contas, né? Vai acabar Voltar, né? estourando e vai virar um turno só e mata-mata, né? Capaz, tem boa chance, né? Mas, gente, chegamos falando em mata-mata, vamos falar do mata-mata do Campeonato Paranaense. Temos nesse final de semana Maringá e Curitiba, nesse sábado e no domingo, perdão, nesse sábado temos Operário e Atlético e no domingo temos Maringá e Curitiba. Bório, chegaram os melhores, isso não dá para discutir, né? E não deu, Bório, não deu. Não deu, não deu, Não não deu? deu. Não. Agora eu vou. Eu não entendo esse Fala aí, Bório, vai. Não sei o que está acontecendo com esse microfone aqui, pô. Agora estamos ouvindo. É assim, o Maringá passou, que a gente já tinha falado, né, que achava que o Maringá ia chegar, e ele passou pelo Cascavel com tranquilidade e mostrou futebol suficiente para dar trabalho para o Curitiba. Vamos ver, né, se realmente vai dar trabalho, né, lá no Willie Davis, porque a chance dele fazer alguma coisa em cima do coxa é lá no Willie Davis. E o Operário, pá, cara, eu vi o jogo contra o Azures, assim, foi um sofrimento, apesar do Operário ter dominado o jogo e ter criado Uhum. muita chance de marcar, mas eu acho que o Operário não vai ser presa fácil para o Atlético. E aí, Balá? Eu só acho que tem que lembrar que na fase de classificação o Operário deu bastante trabalho para o Atlético aqui na Arena, né? Foi um jogo que o Atlético sofreu. Tudo bem que era o Atlético das invenções do Osório, né? E aquele jogo foi especialmente que ele inventou bastante, né? Mas assim, o Atlético acho que jogando no normal é muito favorito, né? Acho que a diferença de Atlético para Operário é bem maior do que Coxa e Maringá, inclusive pela classificação, né? Pela primeira fase. Os três, né? Curitiba, Atlético e Maringá se destacaram de todos os outros clubes, né? Então foi uma diferença muito grande deles pro resto, assim, tal, né? Eles levaram a O, primeira fase com tranquilidade, assim, tal, enquanto os outros, tudo foi um perde e ganha, uma luta ali tanto que nas últimas rodadas não tinha. Todo mundo tinha um monte de time que podia subir, que podia se classificar, ao mesmo tempo podia cair, então ali o resto, tirando os três ali, estava muito equilíbrio, né? E os três bem destacados, isso que eu imagino. Ricardo, começando com você a analisar mais a fundo o primeiro jogo, Operário e Atlético. O Bala lembra bem, o Operário teve dificuldades para enfrentar
o Atlético. Por sinal, nos 4 confrontos que a gente teve entre esses 4 times no campeonato até agora, a capital ganhou um só. Foi Curitiba e Operário, e aí até foi de goleada. Mas de resto, empate Operário e Atlético, empate em Maringá e Curitiba, empate em Maringá e Atlético. Lembrando, eu falei tudo ao contrário, mas os 4 jogos foram em Curitiba. Os 4 jogos foram em Curitiba. Estranho o fato desses times não terem mandado nenhum jogo contra Atlético e Curitiba no seu estádio na primeira fase. Mas, Ricardo, Operário e Atlético, a minha sensação é que o Operário vai ser no sábado. Eu acho que já no sábado, mesmo jogando em Ponta Grossa com o apoio da torcida, onde o Operário, né, vai, tenta uma blitz, às vezes pode até começar pressionando. Mas, no final das contas, o Operário vai ser mais o Azures do que foi o Operário nessas quartas de final. E é curioso que a gente está falando que uma diferença entre um time de Série A e um time de Série B é maior do que um time de Série B e um time de Série D, né? Porque a gente coloca um equilíbrio em Maringá e Curitiba e o Atlético e o Operário, a gente vê essa diferença muito mais pelo Atlético, está acima do que o Operário. Realmente, o Bala lembrou bem que o duelo na primeira fase foi bem truncado, complicado, o Operário deu trabalho, mas era um outro Atlético. Só o que a gente viu do Atlético no domingo, você deixa para trás tudo o que aconteceu na primeira fase do Paranaense. E o Operário demorou para engrenar também no campeonato. Então, acho que o time não conseguiu nem fazer bons jogos em casa, que você falou que é onde o time domina mais, ele teve dificuldade no Germano Krieger. Eu não lembro, honestamente, qual foi a última vez que teve um Operário e Atlético no Germano Krieger. Que quando eu lembro do confronto dos dois, historicamente, no Paranaense, me remete muitos jogos na Arena. Acho que o Operário não tem outra escolha de segurar, mas também sabe que se jogar por um empate lá, não vai ter chance de se classificar praticamente. O Londrina fez 1-0 lá no Café e depois tomou um vareio aqui em Curitiba. Acho que o Operário tem que se segurar, mas pensando que se ele quer chegar numa final, é buscar pelo menos uma vitória lá em Ponta Grossa, para daí sim, aqui em Curitiba, se segurar como pode. Mas o Atlético, se jogar como jogou contra o Londrina, vai ser um rolo compressor para cima. Claro, o Operário tem um pouco mais de qualidade que o Londrina para se segurar, mas daí nós estamos falando assim, entre um 0-0 e um 6-0, um meio termo seria um 2-3-0 para o Atlético, que liquida a parada lá em Ponta Grossa já sem dificuldade. Uma memória, não sei se vocês lembram, talvez só o Bório possa puxar da memória, o Bala também, porque o Bala ele engana, né? O Bala, de idade, ele é gato, né? Ele é mais velho do que ele diz. Mas Operário e Atlético, e aí por isso que eu fui puxar Germano Krieger, Operário e Atlético já lutaram pelo acesso à primeira divisão no mesmo ano. Operário e Atlético estiveram no quadrangular decisivo da Série B em 1990. Olha só. As quartas de final eram... Na verdade, era uma fase semifinal, perdão, em que tinha, de um lado, Sport, Guarani, Juventude e o Motoclube do Maranhão, e no outro grupo, Atlético, Criciúma, Operário e Catuense. Esses eram os participantes. O Atlético garantiu a vaga ainda com antecipação na quinta rodada. A última rodada foi no Germano Krieger. O Operário até ganhou do Atlético, mas o Atlético já tinha garantido a classificação. Então tem essa lembrança, mas realmente são poucos jogos recentes entre Atlético e Operário no Germano Krieger. Mas, Bório, você acha que esse fator casa pode impor alguma dificuldade para o Atlético no sábado? Oi, alô, oi, tenta de novo. Vai, fala. Tá rolando ou não? Não, agora deu uma queda. Agora Aí voltou. volta. Porra, não sei o que tá Olha, acontecendo. você tem que dar umas risadas, porque daí funciona o microfone. Agora vai, Bório. Ele fica quietinho, daí ele apaga. Mas diga lá. Mas eu acho que não. Acho que o Operário não vai conseguir se impor contra o Atlético, mesmo no Germano Krieger. E vamos lembrar que o Rafael Guanais não vai estar no banco, né? Por sinal, que papelão, né? Que dos papelão, dois, né? Meu Deus do céu, né? O Guanais e o Gilson Kleina lá, pô, a várzea, né? Várzea, né? E aí, assim, daí no jogo decisivo, né, Bala, o técnico não vai estar no banco de reservas, né? Porque o jogo do Operário é o jogo de sábado, né?
sim, é o jogo mais importante, talvez, em alguns anos, né? No Paranaense, pelo menos, né? E tem essa questão, né? Vai estar sem o Guanais na beira do campo, depois cenas ridículas, né? Tipo, né? Coisa de futebol, nem futebol amador tem aquilo, isso é muito feio. E assim, eu acho que o Operário não vai conseguir se impor ao Atlético, mesmo jogando em casa, né? Acho que ele vai jogar fechadinho, tentando um contra-ataque, 1-0 é goleada e depois aqui vem mais fechado ainda, né? E aqui tem mais chance ainda de jogar no contra-ataque, até pela natureza do gramado, que é muito mais rápido e tudo, então até facilita quem joga dessa forma até, né? Mas eu acho que, Aham. no caso, ele não vai para cima, não tem condição, porque se ele for, ele sabe que vai tomar gol, né? Pois o Atlético, esse Atlético aí que jogou contra o Londrina é um Atlético que chega muito fácil no ataque, né? Esse é o grande resumo tático desse time do Atlético, porque agora os caras estão perto do gol, Ricardo. Agora os caras estão mais ali, né? Até o Canóbio fez gol. Não. Pô, o Eric fez 2 gols, então, assim, né? Até o volante tá sendo artilheiro. Eu acho que o Atlético mudou a postura de jogo. Não sei o que o Cuca vai fazer para o final de semana com a questão dos estrangeiros, se ele vai manter os 5 que foram para o jogo contra o Londrina ou se ele vai Eu tô achando trocar que ele vai manter o alguém. time, né? Porque, na verdade, assim, o que ele pode fazer é colocar o Gamarra e tirar o Léo Godoy, porque ele gosta do Maddson. Ele deixou claro na coletiva que gosta do Maddson. Acho que pro Paranaense essa é a única mudança, porque o Esquivel não está 100%, o Benítez, para mim, dos estrangeiros que estão no elenco do Atlético hoje é o mais limitado, e o Diório está numa posição que tem o Mastriani, que é o cara que menos precisa de tempo para fazer gol, e tem o Pablo, que é o artilheiro do time do campeonato. Então sobrou pro Diório, pro Benítez, o Esquivel que está lesionado é o Godoy e o Gamarra. De O resto, não Diório, muda muito. o Benítez é pior que o Diório, você acha? Pelo que mostrou no Paranaense, porque o Diório pelo menos fez gol, né? O Benítez fez Pô, um mas gol também, só né? e. Não, mas assim, atacante vive de gol. Mas acho que não muda muito para a Sul-Americana. Depois ele vai inventar. Mas agora é esse time aí que jogou, acho que no domingo, com o Gamarra ou o Kaique jogando. De resto, é o time ofensivo que vai trocar passe rápido e vai chegar na frente para o Mastriano definir. O Operário é um time que sofreu muito, é um dos times que menos sofreu gol no campeonato. Só que contra o Azures tem uma dificuldade absurda de fazer gol. Se contra o Azures, que é limitadíssimo, não conseguiu fazer gol, será que contra o Atlético, que está muito mais bem postado, claro, devido às suas diferenças de que o Azures jogou fechadinho para não tomar gol e o Atlético vai dar espaço, mas uma marcação de um Gamarra, de um Thiago Heleno, do Kaique Rocha é muito superior ao que o Azures Eu, demonstrou. eu não acho que o Operário vai com o time faceirinho que jogou na segunda. Né? Ele pôs, por exemplo, o Jaci no banco para colocar o Vinícius no meio, né? Mas, Deixou um time mais agressivo. Eu acho que vai voltar, e aí eles vão ter os quatro, aquele quadrado, aquele bloco defensivo, né? Os dois zagueiros, o William e o Rafael. Não, perdão, o William e o Alemão, o William Machado e o Alemão. E na frente deles, o Índio e o Jaci. Aí, sabe, bloqueou aqui, na frente. E aí o Sávio e o Pará se virando para marcar as subidas do mas eu Maddson não e do. sei, eu não sei se o Operário vai saber jogar defensivamente em casa. Uhum. É aí que tá. Se a torcida vai entender que o time tem que saber sofrer e tentar num contra-ataque, numa falha do Atlético, fazer o gol. A gente sabe que a torcida do Operário ela é meio impaciente. E, historicamente, na Série B, o Operário sempre se deu bem contra os grandes do futebol nacional recentemente. Contra o Botafogo ganhou, contra o Vasco ganhou, acho que contra o Cruzeiro teve um ano que ganhou e teve um ano que foi prejudicado por causa da arbitragem. Contra o Grêmio, acho que foi o que mais sofreu. Então, assim, o Operário, mesmo pegando essas potências em casa, ele foi para cima na segunda divisão. Será que a torcida vai ter essa paciência de ver o time recuado e sofrendo sufoco do Atlético? Acho que isso também interfere na história da partida. É, faz muito sentido, né, Bala? O Operário do Germano Krieger é um, né? São, acho que é o médico e o monstro, né? Sei lá, se no caso seria fantasma, em algum desses personagens estaria o médico e o fantasma, né? Então, quando ele tá fora, ele é quietinho e quando tá em casa, ele vai para cima. Mas eu acho difícil ele pensar em ir para cima do Atlético, ainda mais depois desse jogo do 6-0 do Atlético. Acho que
qualquer treinador que viu ali falou, opa, os caras mudaram, os caras estão diferentes, assim, agora vamos, vamos fechar a casinha aqui, porque o negócio ali, né, virou o fio, né, quando a gente fala, né, Sim. que o time, o Atlético jogou tudo bem, que o Londrina, eu acho um time muito frágil, mas tinha ganho do Atlético lá em Londrina, né? Então, né, não tem um certo parâmetro, não tem muito parâmetro para dizer assim, ah, não, era um time que ofereceu dificuldade, mas com a formação anterior tinha ganho, né? Então acho que assim, o Cuca fez, o que ele fez certo ali foi montar o time no feijãozinho com arroz mesmo, né? E os caras falaram, não, vamos, até a empolgação de técnico novo, qualquer mudança assim, sempre tem esse negócio, mas eu acho que os caras vão querer continuar, né? Não vão. Thiago Heleno até recuperou da lesão que ia tirar ele do final do É, campeonato. Se Ô, fosse o Atlético do Osório, é. até o Operário podia ter alguma esperança, né? E assim, você vê o Felipinho, o Christian, o Eric, né? Que são caras, historicamente, você imagina, são mais ali para marcar, para destruir o jogo, que eles jogaram para frente, para cima, e acertaram tudo, fizeram. O Eric fez um golaço, o Christian fez outro gol mais bonito ainda, assim, né? Então O, tem tudo isso, né? Deu tudo certo para o Atlético, né? Nesse o último jogo. Atlético de, diga, de, de Ricardo. domingo foi o primeiro time a jogar com 4 segundos volantes em campo, né, ao mesmo tempo. Porque o Fernandinho faz isso, o Eric faz isso, o Christian faz isso, o Felipinho faz isso, que são os caras que marcam, mas que sabem sair jogando. E o Filipinho foi na lateral mesmo, foi de É. lateral. O Bório, o Curitiba e Maringá se enfrentaram apenas, deixa eu ver aqui, 6 vezes. 6 vezes. O Maringá ganhou os 2 primeiros confrontos lá na semifinal no campeonato de 2014. Depois teve a semifinal, que o Maringá ganhou a ida, empatou a volta e eliminou o Curitiba, né? Indo para a final contra o Londrina. Aí o Curitiba ganhou os últimos 2, mas isso aqui tá faltando jogo aqui, então Tem não tudo tá lá, né? valendo essa conta aqui. Mas são mais de 100 jogos contra times de Maringá, bora. Olha só, veja como é que são as coisas. Tem vários CNPJ aqui, viu? Um monte de CNPJ aqui. Tem CNPJ do ADAP Galo, do Galo Maringá, do Grêmio de Esportes, do Maringá Atlético, do Maringá Futebol Clube. É uma loucura. É uma loucura. E do Maringá Esporte Clube também. Teve o MAC, o MEC e o MFC. Não, e teve um outro Maringá FC antigamente também, algum tempo atrás também. Tem dois Maringá FC ainda na história. Acho que tem 6 ou 7 times. É tipo Cascavel, que toda hora aparece um time novo. Mas, É Bora, complicado fazer genealogia. história, no final das contas, tem com o Grêmio, né, lá dos anos 70, e agora com esse Maringá aí, que está se intrometendo, né, Bora? Está se intrometendo aí no grupo, está querendo surrupiar esse lugar de terceiro time do estado, que hoje está na mão do Operário, né? E é um trabalho que vem a longo prazo já, né? O Maringá vem fazendo um belo trabalho, não é de hoje. E assim, eu acho que tem um time capaz de incomodar o Curitiba. Apesar do Curitiba ter vindo no embalo agora, nessas quartas de final aí, que meteu 6-0 na soma do agregado aí contra o Cianorte. fugiu, Cianorte. Cianorte, contra o Cianorte. Mas o próprio Guto Ferreira já falou, né, para dar uma segurada na empolgação aí, porque o Maringá não é time de matar com a unha, né? Não vai ser um confronto fácil, né, Bala? O Maringá tem um time bem arrumado. Ficou uma sensação daquele jogo do Cascavel, mas eu lembro que você e o Ricardo falaram: olha, o Maringá foi melhor que o Cascavel em Cascavel. Mas em Maringá, o Maringá passou tranquilo e tem a Copa do Brasil, já fez bonito contra o América. Então, assim, tem da onde você tirar essa proximidade entre os times maior do que no caso da outra semifinal. Eu acho que assim, o jogo com Cascavel também, que é o primeiro jogo, a imprensa de Maringá, assim, tal, falou que o time não jogou nada, e mesmo assim foi teoricamente melhor que o Cascavel, né? E os caras estavam loucos da vida, porque falaram que o time não jogou nada aquele jogo. E assim, a hora que jogou normal, o normal do time ganhou, passou com tranquilidade pelo Cascavel, né?
Então, provando que o primeiro turno dele, que é a primeira fase do Maringá em terceiro lugar, não foi por acaso, não. E aqui também, contra o Atlético, foi um jogo muito difícil, né? O Atlético. Ele jogou de igual para igual mesmo com o Atlético. Não foi assim, time pequeno contra time grande. Foi time do mesmo nível jogando, como se estivesse, né, nesse mesmo nível, assim, então, eu acho que o Coxa vai ter muito mais dificuldade com esse Maringá do que o Atlético com o Operário. Eu acho até que jogando em casa o primeiro jogo, o Maringá é favorito contra o Coxa, porque lá não é fácil jogar com o Maringá, né? Tem E que aí o Coxa, ter será vontade que, de tudo. né, em Bório, será que o Curitiba vai optar por mudar o esquema? Será que poderemos ter Matheus Bianchi de volta no time ou o Curitiba tem que ir com esse time mais ofensivo? Cara, eu acho que tem que ir com esse time que atropelou o Cianorte aí. Tem que ir para cima e tentar, pelo menos, arrancar um empate lá em Maringá. Aham, é. E aí, Ricardo, eu cito o Bianchi, mas seria talvez o Bianchi não no lugar do Damião, mas sim no lugar do Figueiredo, né? Aí o Lucas Ronier sairia do time. Isso. Não sei se ele vai fazer isso ou não. E o América foi para Maringá, para o Willie Davis, jogando pelo empate. O América foi com o regulamento da Copa do Brasil embaixo do braço, vamos segurar o empate, time de Série D, para se classificar. E o Maringá demorou para fazer 1-0, daí fez dois no finalzinho ali, os dois gols já nos acréscimos, mas o Maringá pressionou o América, martelou, foi quem jogou melhor. Então eu não sei se isso interfere, o Guto vai pensar, não, o Maringá vai vir para cima e nós temos que segurar, porque o Maringá ele não toma conhecimento se é time de Série A, B, C ou D, jogando em casa o Maringá vai para cima, só que dá espaço para o contra-ataque. E aí eu não sei o que o Guto está pensando. Vamos explorar o contra-ataque para tentar matar o jogo, ou vamos, de repente, colocar o Bianchi ou até um outro volante ali para segurar o impulso do Maringá. E no segundo tempo, talvez qualquer jogador veloz lá na frente mais descansado, não sei qual é a ideia. Só que o Maringá, mesmo sendo de Série D, ele joga de igual para igual com todo mundo, não importa o nível. Basta lembrar o ano passado, que era o mesmo técnico, a mesma base. O Flamengo estava numa fase ruim, mas era o Flamengo. 2-0 lá em Maringá, podia ter sido mais. Aí na volta tomou 8-2 no Maracanã, mas tomou um 8-2 porque também estava aberto. E quando acho que estava 3-4-0, o Maringá fez um gol, teve um pênalti perdido. Enfim, o Maringá não ficou com medo de jogar do Flamengo no Maracanã. Só que óbvio que a diferença de nível era muito maior e o 8-2 refletiu no que era a diferença dos times, mas não se intimidou. Então eu acho que não vai ser contra o Curitiba, com todo o respeito ao Coxa, que o Maringá vai mudar a forma de jogar. É o Curitiba que tem que se preocupar realmente como que vai jogar no Willie Davis. E aí fica a questão, né, Bala? Como fazer? Ou você mantém o ritmo e joga do seu jeito para se impor diante do adversário, ou se você se segura. E aí tem aquela questão que o torcedor do Curitiba sempre fala do Guto jogando fora de casa, né? Eu acho que tem que achar o meio termo desses dois pontos, né? Seria o ideal, né? O mundo ideal seria isso, né? Não botar um ônibus na frente da área, não ficar só atrás, fechadinho, tentando jogar por uma bola, igual se fala sempre, e nem partir para cima, né? Igual a cavalaria. Então, tem que achar o meio termo, né? Então, de repente, uma mudança ou outra para tornar o time um pouco mais forte, de repente, no meio-campo, priorizar o controle da bola no meio, fazer um jogo um pouquinho mais cadenciado, pode ser uma solução, né? Até para Pois é. diminuir. O Maringá é muito intenso, né? Tem um ritmo intenso de jogo. Então, acho que um jeito de combater isso é você ficar com a bola, né? Talvez seja a saída para o Coxa seja essa, né? Valorizar a bola e não jogar tão em velocidade, transição, essas coisas. Agora, uma coisa que eu acho que é legal, gente, para essa semifinal do campeonato é que teremos 4 jogos com casa cheia. Mesmo que as semifinais sejam à volta, tanto na Arena quanto no Couto, sejam na quarta e na quinta. Mas assim, eu estou imaginando, vamos ter 15 mil pessoas no Willie Davids, 10 mil pessoas no Germano Krieger, e na Arena e no Couto a gente vai ter aí pelo menos 25 mil pessoas em cada jogo. Então, assim, é uma respirada boa para o produto Campeonato Paranaense. A Arena, eu acho que tem grande chance de bater até o recorde dos 33 mil contra o Londrina, por ser um dia após o aniversário do clube.
Sim, aniversário de centenário e tal. Então, acho que assim, eu não sei se de repente o Atlético não vai estrear novo uniforme nessa partida. possível, né? Você tem todo um ambiente que transforma para trazer o público para o jogo. A não ser que aconteça o quase impossível o Operário fazer 2, 3 gols e daí o Atlético já chegar meio baqueado. Como eu acho que isso é quase impossível, é todo um ambiente de festa para o Atlético, que aí sim, de repente a festa, um empate em Ponta Grossa e o ambiente de festa na arena acho que atrapalha um pouquinho e aí o Operário consiga colocar 3, 4 caminhões ali na frente, mais um ônibus lotado e segura o resultado. Mas assim, pensando na festa pré-jogo, a tendência é que esse Atlético e Operário seja o melhor público do campeonato até então. Talvez Eu até, acho né? até até tá fazendo umas campanhas bem interessantes aí com sócios, né? De sócio que vai 25 jogos, ganha. São quase todos da temporada, né? Mas depende muito de como ele for na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Pode ter um pouquinho mais, mas é foi uma jogada de marketing muito interessante, né? Do cara que vai 25 jogos ganhar uma camisa oficial do clube, né? Então, isso vai chamar público, né? Já foi assim no último fim de semana e acho que não vai ser diferente contra o Operário, até porque é semifinal de campeonato, né? E um Assim, ingresso avulso mais barato também, né, e Bala? essa outra mais barata também, né? R$ 45, tem ficado, é variável, né? Tem lá todo um sistema diferente, assim, tá? Mas eles são bons acertos que ele fez esse ano, porque tinha muito sócio que pagava a mensalidade e não ia no jogo, né? Só ia no jogo grande, no jogo. Ah, não, esse jogo aqui, sei lá, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, aí eu vou. Agora, se é contra o Galo Maringá, eu não vou. Por que que eu vou ver o Galo Maringá, né? Então, é legal, assim, acho eu acho que tem grande chance de passar dos 33 mil, sim, igual o Ricardo falou, né? Por esse ambiente. E, assim, e a torcida quer, no mínimo, o paranaense para comemorar o centenário, né? Então, é uma forma também de mostrar assim, ó, a gente está aqui porque a gente quer esse título de qualquer jeito, né? Então, acho que vai ser bem cheio. E o Coxa Isso. também, porque a torcida tá carente desses momentos festivos, né? Esse momento de chegar na final, garantir vaga, assim, tal, é muito importante para a autoestima do torcedor também. Então, acho que também o Couto vai estar lotado, né, na volta. Só reforçando o que o Bala falou ali da promoção do sócio do Atlético da ganhar camisa, o Atlético fez a conta direitinho, né? Porque são 25 jogos que tem que ir para ganhar a camisa. E isso foi antes do jogo contra o Londrina. Então, o jogo contra o Londrina, o jogo contra o Operário, os 3 jogos da fase de grupo da Sul-Americana, o jogo da terceira fase da Copa do Brasil e mais as 19 rodadas em casa do Brasileiro, dão os 25 jogos. Só que Então, já contava os três anteriores que já tiveram contava em janeiro, anterior, já que eu ia contava. falar, senão os caras fizeram a conta certinha para, tipo, o mínimo de jogos que Mas tem é o que os. é bem justo, é para mostrar, cara, você tem que É, ir no jogo mesmo, assim, não é, né? Você não pode abandonar o time, né? Porque acha que o jogo não é Mas se o cara interessante. assistiu o jogo pela Rede Furacão, não conta? Não, não, O cara não pode ganhar uma camisa pirata, sei lá? Ai, ai, ai. Bório, campeonato, no final das contas, o campeonato tá bom, né? Tá ótimo. Boa. Melhor do que a gente esperava. Eu, pelo menos, achava que ia ser bem mais fraco, mas está ótimo o campeonato. E assim, essa questão do público, até por isso, aquilo que a gente comentou em off, por que o Atlético não se mexeu para trazer esse jogo contra o Operário para terça-feira, né? No dia do aniversário? Ia ser um Pois é. motivo a mais para encher a arena, né? Mas aí eu acho que o argumento do fato do Bento estar na seleção deve ter sido pensado. E talvez acho que nem a federação quis falar, não vou nem discutir o assunto, já vou marcar o jogo para quarta-feira. Não que o Bento volte, ainda mais se ele jogar contra a Espanha, o Bento não vai ter condição, né? Você joga em Madrid, pega um avião, vem para o Brasil, aí você tem que ir para São Paulo, pega um outro avião para ir para Curitiba, para e concentrar o, e tal, assim, não imagino e que o o Bento jogo é vai dia jogar. 26 do Brasil e Espanha, né? Sim, dia vinte e É, seis, dia 26 às 5h30 da tarde. Olha, na isso é, verdade, o jogo do Atlético tinha que ser na quinta-feira e o do Curitiba na quarta-feira. É, Se é, você pensar nessa questão de poder contar com o goleiro. o mais maluco de tudo isso é o seguinte, que, né, ficou o papo também do Sebastião Gomes e tal, o Brasil e a Colômbia não se enfrentam, mas jogam no mesmo dia em Madrid.
A Colômbia joga com a Romênia no estádio do Atlético, no Metropolitano, que mudou de naming rights agora, então não vou falar o nome que eu esqueci. E às 4h30 da tarde. E às 5h30 da tarde, do mesmo dia, na mesma cidade, só que no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, o Brasil joga com a Espanha. É coisa de louco, né? Pô, mas o cara que fez esse agendamento, né, podia ter jogado o jogo da Colômbia com a Romênia umas 2 horas antes para um torcedor maluco ir nos 2 jogos no mesmo dia, né? Não, mas quer uma parte mais maluca ainda dessa história? O Brasil joga sábado em Londres, com a Inglaterra. A Colômbia joga na Inglaterra também? No A sábado? Colômbia joga sexta na Inglaterra, com a Espanha. Olha que maluquice. Isso daí foi venda casada, esses jogos Só aí, faltou, né? só faltou ser Colômbia e Inglaterra e não Colômbia e Romênia no Metropolitano. Não, se fosse Aí Colômbia e Inglaterra, tinha que dar uma taça para quem ganhasse mais pontos nesses jogos aí. Ai, ai. A taça engenheiro da NASA. Gente, semana que vem tem mais de letra. Não sei se vamos falar dos jogos ou vamos falar de um assunto qualquer, porque vai ser no meio do vazio da data FIFA. Gente, um abraço, até semana que vem. Valeu! Valeu. Valeu.